Uma boa noite a todos que estão aqui no salão do Centro Espírita Vinha do Senhor. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook e que vão nos assistir mais tarde pelo YouTube. Então vamos aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece, fechando os nossos olhos, rogando a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, que nos abençoe a nossa reunião, que ela possa ser proveitosa para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Aproveitamos para nos lembrar de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, o nosso modelo e guia. Agradecer a Ele por tudo que Ele nos ensinou e que nos ajuda a continuar a combater o bom combate, a caminhar pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. Enfim, caminhar para a luz. Aproveitar também para agradecer os bons espíritos que nos protegem, que nos amparam, que nos dão inspiração, que nos dão intuição para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Então, que eles continuem a nos inspirar, a nos intuir, a nos ajudar, principalmente nessa noite, para que nós possamos atingir os nossos propósitos. Então, em nome de Deus, nosso Pai, damos por aberta a nossa reunião para a nossa palestra da noite de hoje. E para iniciar a nossa palestra, gosto sempre de fazer uma introdução, lembrando as pessoas que vêm ao Centro Espírita, porque às vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, que uma notícia mais importante que o Espiritismo nos dá é que nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. O que morre é só o corpo, só a matéria, que é da terra, que envelhece, que perde o tônus vital, um dia para de funcionar, mas o espírito que está dentro daquele corpo sai, volta para o mundo espiritual de onde ele veio. Como está lá no Eclesiastes, né? Lembra-te que tu és pó e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então o corpo é pó, é matéria, vai para a terra, vai voltar para o laboratório da natureza, vai compor outros corpos, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então, o que é o espírito? É esse que está falando aqui, que está pensando, que está raciocinando, que tem sentimentos, que chora, que se alegra. Esse é o espírito. E nós viemos aqui mediante um planejamento reencarnatório. Ninguém está aqui jogado a bambu aqui. Todos nós viemos aqui mediante um planejamento. E um planejamento vitorioso. Todos nós viemos com um planejamento para ter vitória, para evoluir. Qual é a finalidade da vida? Evolução. Nós viemos aqui para evoluir, para ganhar habilidades, aprender o máximo de coisas, aprender intelectualmente, desenvolver a bondade, desenvolver virtudes, nos livrar de imperfeições. Então, todos nós viemos com planejamento de vitória. Todos nós. E nesse planejamento, ele tem ali a nossa missão. Todos nós temos missões. A missão de ser pai, de ser mãe, de ser um profissional, isso é missão. Como é que nós vamos nos ater nessas missões? Viemos também, muitos de nós, em provação. A prova é para nos ajudar, nós vamos se submeter a situações para evoluir, para crescer. E também podemos vir em expiação. A expiação, por que da expiação? Porque nós erramos contra pessoas, prejudicamos pessoas. E a lei, como disse Jesus, a cada um de acordo com as suas obras. Então, se nós
fizemos escolhas erradas, prejudicamos pessoas, matamos, violentamos, roubamos, traímos. E isso traz consequência. Tanto no mundo espiritual e depois no retorno na próxima encarnação. Por isso nós sempre falamos aqui, gente, hoje nós estamos vivenciando o que plantamos ontem, mas estamos semeando hoje o que nós vamos colher amanhã. Hoje nós estamos preparando o nosso retorno à pátria espiritual. Estamos também preparando a nossa próxima encarnação. Ela vai ser de acordo com o que nós fizermos aqui. Então, gente, isso é uma introdução para a gente entender mais ou menos. Mas é a notícia maior que o Espiritismo nos dá. Somos imortais. A vida continua. Já reencarnamos centenas, talvez milhares de vezes. Em várias partes do planeta, em outros mundos. Ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda temos muitas virtudes a conquistar. Ainda temos muitas imperfeições a nos livrar. Mas é importante isso, é que Deus é misericórdia e sempre nos dá a oportunidade. A reencarnação é o perdão de Deus. É a oportunidade que Ele nos dá de refazer o caminho. Desviamos do caminho, nos dá a oportunidade. É a reencarnação. Então, por isso é que nós devemos aproveitar essa nossa passagem pela Terra para fazer o melhor, para fazer boas escolhas, para ter boas consequências. O assunto da noite de hoje é um assunto que a espiritualidade sempre nos recomenda para falar, porque é uma verdadeira tragédia na humanidade. O suicídio. O que quer dizer suicídio? Quer dizer, matar a si próprio. A pessoa, para se livrar de sofrimentos, resolve se matar. Eu entrei na internet para fazer uma estatística. No ano de 2019, 700 mil pessoas suicidaram no mundo. No Brasil, estatística de 2016, 13 mil pessoas suicidaram. 79% das pessoas que suicidam são homens. Os homens suicidam muito mais que as mulheres. Parece que as mulheres resistem mais. O suicídio é a quarta morte, é a causa de morte de jovens de 19 a 25 anos. Mata mais do que câncer de mama, do que violência, que a AIDS. Então, é uma verdadeira tragédia. Então, por isso, gente, a espiritualidade nos chama atenção para isso. Logicamente que existem pessoas que são mais, vamos dizer assim, predispostas ao suicídio. São aquelas pessoas que já renascem com problemas mentais, esquizofrenia, mais sujeita a depressões, né? Aquelas depressões graves. Né? As pessoas vão perdendo o gosto pela vida, vão desanimando. Né? E por não ter conhecimento da parte espiritual, são pessoas focadas mais na matéria, cometem suicídio. O que o Espiritismo nos fala a respeito do suicídio? Qual é a visão do Espiritismo a respeito do suicídio? Porque as religiões, a filosofia, são contra o suicídio. Dizem que as pessoas não devem se matar. Eu ainda me lembro do tempo que eu era criança, né? E que alguma pessoa se suicidava, não passava nem pela igreja, não era nem recomendado. O sino não batia. A pessoa era como se fosse um deserdado, era inferno e acabou. E é exatamente os que mais precisam. Porque normalmente a pessoa está desequilibrada quando comete isso. Então, por isso a espiritualidade nos recomenda a respeito disso. Então, o que o Espiritismo nos fala a respeito do suicídio? Eu vou ler algum trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem 15 questões que falam sobre o suicídio. Não vou ler as 15, algumas só.
O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um item que fala sobre o suicídio. Vamos ver ele primeiro. Só para a gente ter uma noção do que o Espiritismo nos fala a respeito. O item número 14 do capítulo 5 diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, na vida futura, né? Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio. Então, aquela pessoa que acredita na vida futura, que a vida continua, ele fala que ele entende que aquilo que ele está passando vai passar. Então ele suporta com mais facilidade. No suicídio, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconsciente, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. A pessoa perde o gosto pela vida. Diz aqui, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio, porque elas produzem a frouxidão moral. Então, as pessoas vivem, muitas vezes, focadas no materialismo. Antigamente, as pessoas parecem que eram mais focadas na religião, iam às igrejas, confessavam, comungavam, iam acompanhavam as religiões, acreditavam naquilo que os padres falavam, nos sermões, né? E hoje parece que as coisas mudaram. Os jovens, principalmente, quase não vão às igrejas. Principalmente nessa era da internet, do celular. Então as pessoas têm uma religião de fachada. Foi batizado, foi crismado. Mas ele não pratica nada, ele não sabe nada de espiritualidade. Então fica focado na parte material, na busca de prazeres, na aquisição de bens, de ter mais dinheiro, de ter mais coisas. E, de repente, sofre contrariedades, né? Os próprios pais, nos dias de hoje, procuram dar tudo de melhor que eles podem para os filhos. Dizendo, meu filho não vai passar o que eu passei. Então, séria com os filhos de toda segurança. Levam na escola, buscam da escola. Né? Dão o que melhor podem, roupa de marca, celulares, né? Videogames. Não deixam os filhos sofrerem, passarem por dificuldades. Mas eles vão entrar no rio da vida. Eles vão ficar adultos, vão se formar, vão ter que trabalhar, vão, às vezes, constituir família. Então, de repente, esses jovens sofrem um revés. Estão trabalhando, de repente, recebem um bilhete azul. Ficam desempregados. E aí não conseguem outro emprego. Ou tem um relacionamento social, né, amoroso, uma namorada, uma noiva, ou mesmo casado. E, de repente, aquela pessoa se separa, vai embora, não quer saber mais. E a pessoa então perde o chão, não sabe como conviver sem aquela pessoa. Ele nunca passou dificuldade, nunca passou por dificuldades. Então, quando vem essa dificuldade, a pessoa não tem chão. Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Então, vai cair na depressão. E corre esse risco. Então, essas são as causas mais comuns, né? De repente, você tem aí um comércio, e você arrisca uma jogada, e de repente o comércio para e você não vende nada, e as contas chegando, e você tem que fechar as portas, cai seu padrão de vida. Então as pessoas às vezes não suportam isso. São causas que acontecem. Normalmente nos dias de hoje, em que as pessoas não têm aquela fé em Deus, aquela fé que Deus cuida de nós. Parece que antigamente as pessoas sofriam pobreza, miséria, mas falavam assim, eu estou sofrendo, mas Deus está vendo, Deus cuida de mim. E as pessoas resistiam mais do que hoje.
Então, por isso, muitos suicídios. Né? Mas aí, nós temos mas como é que Deus deixa a pessoa suicidar? Nós não temos um anjo da guarda? Temos um anjo da guarda. E ele faz tudo para nos ajudar. Ele provoca encontros. Alguém fala assim, vai na igreja tal, conversa com o padre tal, conversa com o pastor tal, vai no centro de Umbanda, vai no centro espírita. Alguém que você encontra na rua, vai lá, quem sabe é espírito que está te prejudicando. Né? E a gente sabe que quando a gente entra em negatividades, em pensamentos negativos, depressivos, nós abrimos as portas para espíritos inferiores, para espíritos ruins, zombeteiros, maus, e às vezes até inimigos de outras encarnações, que estão nos seguindo faz tempo e estão esperando a oportunidade. Então, por isso é que esse pensamento negativo abre as portas. Quase sempre no suicídio tem um componente espiritual. Quase sempre tem. Então, gente, eles procuram nos ajudar. Eles procuram nos ajudar. Vejam que, muitas vezes, a gente convive no centro espírita, escuta muitas pessoas contarem histórias. As pessoas vão sendo tentadas, aquela ideia de repente ir embora, de sair do sofrimento, de achar que ele morrendo tudo acaba, aquilo vai indo, vai surgindo na mente dele. E às vezes é espiritual fazendo isso. E às vezes a pessoa toma aquela decisão de ir embora, de cometer o suicídio. Imagina a maneira com que ele vai. E a espiritualidade fica preocupada. E dizem alguns estudiosos do espiritismo, né, que quando o elemento toma a decisão de se matar, os espíritos que estão ali assediando, que estão ali cutucando ele, influenciando, se afastam, porque ele já tomou decisão. Para quê? Para que ele fique com a culpa de ter ele decidido. Então os espíritos se afastam. E exatamente nesta hora que os obsessores, o anjo da guarda, os protetores se aproximam e fazem todo o esforço para ajudar. Então, muitas vezes, a pessoa, na hora que ele está pensando em cometer o suicídio, vem na mente dele a figura do pai, da mãe, do filhinho, dos irmãos, dos amigos. E ele, às vezes, desiste. Já houve um caso aqui de uma pessoa que me contou que ele perdeu um relacionamento e ficou deverasmente depressivo. Inclusive, a família levou em psiquiatra, remédios, tarja preta. Mas chegou um dia que ele tomou a decisão de se suicidar. Juntou todos os remédios que ele tinha e tomou. Quando ele tomou, bateu uma coisa nele assim, uma coisa assim, um tipo de um gelo, aquele arrependimento, vou morrer. E já tomei o remédio. Daqui a pouco eu vou sentir os efeitos. Desesperou. Começou a gritar, pai, pai, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu tomei todos aqueles remédios, me leva para o hospital. E o pai, na mesma hora, juntou o carro, botou ele no carro, levou no hospital, e lavagem e tal, aquela coisa. E ele, quase todas as pessoas contam, os espíritos que se suicidaram contam, que eles, na hora que eles resolveram cometer o ato, se arrependeram, mas já era tarde. Mas tem casos, como é o caso desse, dos comprimidos, que dá um tempo, né? O caso, por exemplo, da pessoa que às vezes resolve cortar pulso, às vezes dá tempo de se suturar, né? Mas tem casos que não tem jeito, né? Tem casos que depois que o cara saltou de um prédio, acorda, né? Ou tiro, aí não tem mais jeito. Mas a espiritualidade, até na última hora, ela procura nos ajudar a gente. Mas e aí? Aí o elemento cometeu suicídio, se matou. O primeiro coisa que vai acontecer com ele é um desapontamento. Ele descobriu que ele matou o corpo, que ele não morreu.
que ele está aflito do mesmo jeito, que tudo aquilo estava na mente dele, aquelas contas para pagar, aquela traição, tudo aquilo que passou na mente dele, continua. Ele matou só o corpo. Ele descobre isso rapidinho. No livro O Céu e o Inferno, é um livro que merece ser lido, tem depoimento de 9 espíritos que suicidaram. Merece ser lido. Vamos aqui falar em algum deles. O primeiro caso é um sujeito que chega numa casa de banho, muito bem vestido, e pede para preparar um banho para ele. Lá em Paris tinha essas casas de banho, tinha uma banheira. Aí ele entrou para o quarto, fechou as portas. Passadas 2 horas, a pessoa que responsável pela casa não viu barulho nenhum, resolveu empurrar a porta, chegou lá, o sujeito cortou a garganta, estava ensanguentado dentro da banheira. Passado vários anos, Allan Kardec, uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, evoca esse espírito. E ele até então não sabia que tinha morrido. Ele contando que ele estava sufocado, ele cortou a garganta, né? Eu estou sufocado, estou na escuridão. Eu não morri, meu corpo está aqui. Porque o nosso corpo espiritual é igual a esse. Ele é invisível para nós, mas para os espíritos é um corpo igual ao nosso. Então ele conta do sofrimento dele, nas trevas, aquela falta de ar, e ele não sabia que tinha morrido. Esse é um caso. É o caso do suicídio da samaritana. Tem um outro caso de um sujeito de 67 anos de idade, que ele nasceu para passar pela prova da pobreza. E passou muita miséria, muita fome, e acabou caindo no alcoolismo. E chegou um ponto em que a própria família, o cara virou alcoólatra, não dava bola para ele, não dava atenção a ele. Ele subiu numa torre lá em Paris e saltou dessa torre. A notícia saiu no jornal. Então, passado alguns tempos, Allan Kardec evocou esse espírito na Sociedade Espírita de Paris. E ele se comunicou, foi levado lá. Então, ele conta que já fazia 6 anos. Nesses 6 anos, ele se via saltando da torre. Na mente dele passava aquela ideia giratória. Sempre ele vendo ele saltando da torre. E se esborrachando nas pedras lá embaixo. Então, contando o sofrimento dele, porque não saiu esse pensamento. Né? Todos deles se arrependeram do que fez. Tem uma outra história de um sujeito que era sapateiro. E ele era noivo de uma moça. E já tinha feito as proclamas para o casamento, ia casar com ela. Está tudo acertado. E ele, para economizar, ele jantava na casa da noiva. E um dia estava jantando na casa da noiva, começaram uma conversa, de repente virou em discussão. E ele ficou irritado, levantou da mesa e foi embora. Não ia voltar mais. Mas como a noite é boa conselheira, no dia seguinte, após o serviço, ele voltou lá para pedir perdão. Não abriram a porta para ele. E ele fez isso por vários dias seguidos. Não abriram a porta para ele. O noivo não abriu a porta para ele. Não quis saber dele mais. Aí quando foi um dia, ele foi, falou, chamou, chorou. Nada. Ele tinha levado uma faca, cravou a faca no coração. E a noiva do lado de dentro escutou um barulho de alguma coisa pesada escorregasse na porta. Aí, passado 15 minutos, ela ouviu alguém gritar da rua: tem uma pessoa esfaqueada aqui. Aí abriu a porta, era ele. Já estava morto. Kardec evoca esse cara. E ele fala do arrependimento, que ele não devia ter feito aquilo. Que ele amava muito aquela moça, mas ela não gostava dele. Que ela só estava esperando a ocasião para se livrar dele. E aí o próprio guia espiritual que dirigia a reunião diz lá: a moça tem responsabilidade, porque ela o iludiu. Tem um caso interessante de um senhor
uma família que ele tinha um filho, só tinha um filho. E na Guerra da Itália, esse filho foi convocado para a guerra, para servir as Forças Armadas. E o pai não queria que ele fosse de jeito nenhum, ele só tinha aquele filho. O pai tentou por todas as formas que ele podia, para ver se conseguia livrar o filho de ir para a guerra, de ir para as Forças Armadas e ir para a guerra. Não conseguiu, tomou uma decisão: vou suicidar. Eu suicidando, o meu filho vai virar arrimo de família, filho de viúva, e não vai. E ele fez isso. Suicidou para livrar o filho da guerra. E Kardec evoca esse cara. E ele também se arrepende. Ele se arrepende, poxa, meu filho podia ir para a guerra, poderia nem morrer, poderia ter sido promovido, mas eu, infelizmente, tomei a decisão errada. Mas Deus sabe que eu tomei essa decisão por amor. E o Espírito Guia da reunião fala, olha, realmente, ele tem atenuante, que ele fez por amor, mas ele fez um ato errado. E vai ter as consequências por isso. Tem um outro caso interessante de 2 namorados, extremamente apaixonados os 2. Só que o namorado da moça não era de uma família muito rica. E naquele tempo, as pessoas procuravam essas coisas, né? E o pai, então, obrigou ela a casar com um elemento que era rico. Naquela época, os filhos não desobedeciam os pais. E ela, muito a contragosto, casou-se com uma pessoa boa, por sinal. E ele acabou casando com outra. Mas os 2 eram infelizes. Ela infeliz com o novo marido e ele infeliz com a nova esposa. E o interessante é que o marido da moça que ele gostava era amigo desse rapaz. E convidava ele para ir na casa dele. Ele ia, conversava e tal, olhava para a ex-namorada, né? Hoje esposa do amigo, né? E os 2 muito insatisfeitos. Quando foi um dia, eles tiveram a oportunidade de ficar sozinhos. Aí eles abriram o coração para o outro. Olha, eu, infelizmente, não consigo te esquecer. Você é a paixão da minha vida. Eu casei com outra, mas não sou feliz. E ela disse para ele a mesma coisa. Meu marido é um homem muito bom, mas eu não amo meu marido. O amor da minha vida é você. Como nós somos infelizes. Vamos fazer uma coisa? Se nós não podemos ser felizes aqui, vamos ser felizes no céu. Vamos embora. E sem prevaricar, sem nenhum relacionamento sexual, nada, eles tomaram a decisão. Ela disse, olha, amanhã meu marido vai fazer uma viagem, só volta à noite. Amanhã vai ser o dia exato. Então os 2 se reuniram na casa da moça, os 2 se suicidaram. Quando o marido chegou, os 2 estavam mortos. Lá fala asfixiado, não sei se enforcaram, se tomaram o gás, alguma coisa, né? Mas os 2 se suicidaram. Kardec evoca depois essa moça e pergunta para ela se ela conseguiu encontrar com o ex-noivo. Eu vejo uma escuridão e uma pessoa chorando perto de mim. E aí o Espírito de São Luís, que é o guia da reunião, fala, olha, eles vão demorar 3, 4 reencarnações para poder se harmonizar outra vez. Eles vão reencarnar várias vezes e não vão se encontrar. Então, aquelas pessoas que têm essa ideia, eu vou me matar para encontrar com a pessoa do lado de lá, vive o cavalo da chuva. Porque é violar a lei de Deus. É violar a lei de Deus. Tem um último caso que eu vou contar aqui, que é o caso de uma família que tinha um filho de 21 anos, e esse filho, de repente, ficou muito doente. E doente para morrer. E quando ele estava aproximando da morte, a mãe foi se despedir dele. Então, ele conseguiu, com muito esforço, abraçar a mãe, agradecer a mãe, tudo que fez por ele. E a mãe fala para ele, filho, me precede, filho, vai na frente, que eu seguiria atrás. E colocou a mão nos olhos e saiu chorando do quarto. Quem estava lá perto falou, isso é coisa de mãe, chorando. Mas passados alguns minutos, o jovem expirou, morreu. Procuraram a mãe, na casa não acharam, alguém saiu procurando, foram no celeiro, ela tinha se enforcado. Kardec evoca o jovem primeiro, e ele fala, eu estou muito bem. Eu só não estou melhor porque a minha mãe
uma mãe fantástica, uma pessoa muito boa, cometeu essa besteira. E depois Kardec evoca ela. E ela então chora, ela se revolta contra Deus, inclusive. Por que, né? Por que Deus me separou do meu filho? Né? Cadê meu filho? Cadê o meu filho? E o Espírito de São Luís, que é o guia da reunião, fala, vai demorar muito para eles se encontrarem outra vez. Para ela poder ver esse filho outra vez. Deus é misericordioso, vai dar a oportunidade para ela, mas vai demorar. Então, todos os espíritos se arrependem do que fizeram e contam que estão sofrendo. Quando a pessoa comete suicídio, muitas vezes numa fase de saúde, cheio de fluido vital, ele vai para o lado de lá, muitos contam que ficam presos, o cadáver enterrado no túmulo e o espírito ligado nele, sentindo, inclusive, os vermes destruir o corpo. Ficam presos, até que o corpo seja destruído. No livro Memória de um Suicida, conta que no mundo espiritual existe um local chamado Vale dos Suicidas. Muita gente tem medo desse vale. É um local onde são levados os suicidas. Mas não é um local tenebroso, não. É um local de acolhimento. É um local onde se cuida. É um local onde foi instituído por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E que é cuidado pelos samaritanos, que são aqueles os chamados servos de Maria, que são aqueles espíritos que trabalham para ajudar os suicidas, que ficam muito tempo ali até esgotar os fluidos vitais, até para se livrar da influência e da perseguição de espíritos vampiros. E são levados para esse vale dos suicidas e ficam lá muito tempo até esgotar os fluidos e depois serem recuperados e preparar a sua reencarnação. Uma coisa que tem que ficar na nossa mente é o seguinte: a pessoa que suicida, ele comete um erro contra as leis divinas. Mas vamos imaginar, quando você suicida, imagine como é que fica o seu pai e a sua mãe se você for um jovem. O pai que botou fé em você, que investiu em você, que cuidou, o pai e a mãe, principalmente a mãe carregou no ventre. Como ficam? Divaldo Franco conta que teve uma irmã dele que suicidou. Diz que quando a irmã suicidou, a mãe dele nunca mais sorriu. Viveu mais 50 anos, nunca mais sorriu. E fala-se que quando morre um pai ou morre uma mãe, os filhos são chamados de órfãos. Quando morre um cônjuge, o que fica é chamado de viúva ou viúva. Mas quando morre um filho, não tem nome. É uma dor terrível. É um sofrimento. É uma ferida que abre e que demora a fechar. E mesmo quando ela fecha, fica a cicatriz. Os pais nunca mais são os mesmos. Então, a pessoa tem que pensar nisso. E detalhe, imagine você, se você for casado, você deixa, por exemplo, uma esposa e 2 filhos. O que acontecer com aquela esposa e com aqueles filhos, você tem responsabilidade. Imagine que a sua esposa, não podendo trabalhar por causa dos filhos, se prostitui ou entra no crime. Os seus filhos se enveredam pelos caminhos da droga, do crime. Talvez se você estivesse junto, isso não acontecesse. Então, além desse período de sofrimento no mundo espiritual, que é temporário, porque Deus é Pai, é misericórdia. Porque aquilo que a pessoa fez, depõe contra ele. É um sofrimento dele, né, lá no mundo espiritual. Mas ele é ajudado. Chega uma época que ele é ajudado. Ele se recupera. E aí, vai chegar uma hora que ele vai ter que retornar, reencarnar. Ele vai ter que retomar aquilo aonde parou. Porque como disse no nosso planejamento reencarnatório, vem as provas e expiações. Então, quando você abandona as provas e expiações, você vai ter que pegar outra vez, e às vezes em condições muito pior. A tua reencarnação pode ser muito pior do que aquela outra que você fugiu dela. No livro Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel conta como é que renasce os suicidas. Então ele fala que aquele que deu um tiro na cabeça, estourou os miolos, ele volta idiotizado, volta com problema mental, volta com síndromes. Aquele que tomou veneno vem com a área digestiva toda horrorosa. Aquele que se suicidou na água ou no gás, volta com a parte respiratória, efezemas, bronquites, asmas.
decorrente disso. Porque quando você suicida, você lesa o teu corpo, você mata o teu corpo material e lesa o teu corpo espiritual, que é uma forma para o futuro corpo. Então, você renasce com sequelas. Seja no pulmão, seja no coração, seja numa área do corpo. Às vezes em paraplégico. Aqueles que se jogam de longa altura, ou pula na frente do trem, de um caminhão, e se arrebenta todo, vem com a parte óssea toda problemática, a parte nervosa, toda problemática. Então, não compensa. Nós temos razão para ficar, gente. Porque Deus não coloca, está no Evangelho, não coloca fardo mais do que o nosso ombro pode suportar. Quando uma coisa vem para a gente, é para a gente. Até um dia encontrei um amigo meu que ele está, depois surgiu um câncer, né? Mas ele está bem conformado. Ele falou assim, Berto, aquilo que vem para a gente, é para a gente mesmo. Eu vou ter que enfrentar isso. Não é para os outros, não é para o meu irmão, para a minha irmã, é para mim que eu vou ter que enfrentar. Então aquela dificuldade que está com a gente é da gente. Mas tudo passa. Tudo passa. Você parece que de repente surgiu alguma coisinha que muda tudo. O irmão X conta a história de um alimento que, na época da guerra, ele tinha uma fábrica de casemira. E por causa da guerra, aquelas contenções todas, ele estava com um estoque medonho de casemira e não vendia para ninguém. Mas ele tinha que pagar os fornecedores para ele. E a turma começou a cobrar, e xingar, e cobrar. E ele era uma pessoa séria, e ele foi ficando numa situação deprimente, que ele tomou a decisão. Não vou aguentar essas humilhações. Suicidou. Foi para o mundo espiritual. Passou aquela temporada de escoar os fluidos vitais, né? Quando ele foi recuperado, ele queria saber como é que estava a família. Pediu para os benfeitores levar ele para ver a família. E levaram na fábrica. Quando ele chegou à fábrica, com o mesmo nome, toda modificada, bonita, muita gente trabalhando. Quando ele chegou na porta do saguão da entrada, você tinha um busto, era o dele, homenagem ao fundador, fulano de tal. Aí ele entrou no escritório, estavam lá os 2 filhos dele, já de idade, já fazia mais de 30 anos, conversando, né? Um deles falou assim, rapaz, hoje me bateu uma saudade do papai. Pois é, né? O outro falou assim, pois é, se o nosso pai tivesse esperado mais um pouquinho, foi só ele suicidar, ele morrer, passou uns dias, a guerra acabou, todo mundo queria comprar Casimiro, não teve, nós vendemos todo mundo, e as coisas ficou tudo normal, meu pai não teve paciência de esperar. Então, gente, de repente surge alguma coisa na nossa vida que muda. Surge aquela mãozinha que nos ajuda. Nós temos motivo para ficar. Nós temos tempo ainda, coisas para aprender. Nós já aprendemos, quanta coisa nós já aprendemos nessa vida, mas nós temos muita coisa para aprender, gente. Quantas pessoas dependem da gente, somos exemplos para muitas pessoas. Então, por isso, a gente não deve desanimar. Tudo passa. Deus cuida de nós. Não devemos desanimar. Nunca. Então, toda a espiritualidade fala que a primeira coisa que acontece é descobrir que não morreu. Primeira coisa. Depois vem aquele período de sofrimento que é muito maior do que ele passava aqui. É como você sair do fogo e cair na frigideira, cair no tacho de óleo fervente. O sofrimento é muito maior. E pior que prolonga. Você paralisa, você para a sua evolução, naquele ato do suicídio, e depois você vai nascer com o corpo sequelado e vai ter que retomar. Porque a finalidade nossa é atingir a felicidade. Jesus fala assim, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Podemos fazer a besteira que fizermos, mas sofremos o que não vamos sofrer, mas que nós vamos atingir a pureza de espírito, vamos. Daqui quantas reencarnações nós não sabemos, mas nós vamos atingir. Esse é o objetivo, essa é a vontade de Deus.
E a vontade de Deus se faz sempre. Você pode sair do caminho, mas vamos chegar lá. Ninguém nasce na terra programado para suicidar, para ser traficante, para ser assassino, para ser político corrupto. Ninguém. O nosso planejamento é só de vitória. É que nós nos envolvemos com a matéria e de repente nos desviamos. E aí vem o sofrimento mais cedo ou mais tarde. Mas nós vamos caminhando. A cada encarnação nossa, nós nos livramos de alguma imperfeição, ganhamos alguma virtude. E assim vamos evoluindo. Nota que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos cruzes. O que são essas cruzes? São as provas e as expiações que vieram no nosso planejamento para a gente lidar com ele. A gente passar para aquela dificuldade, passar ali. E é na dificuldade que a gente aprende. Porque quando está tudo muito bom, a gente nem se lembra de Deus, nem se lembra que um dia vai morrer. Então, quando surge a dificuldade, a gente corre atrás, a gente pede, a gente implora, a gente reza, a gente chora. E assim a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E as coisas vão acontecendo. Problema todo mundo tem. André Luiz fala assim, resolvido um problema, aguarde outro. Ninguém vive sem problema. Que são os problemas que nos impulsionam para cima, que nos faz evoluir. Então, gente, nós temos razões para ficar. É melhor a gente ficar. Porque de um jeito ou de outro, tudo passa. Então, Jesus não fala mais, ele fala assim, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, olha, nos concitando a perseverar, não desanimar. O que quer dizer salvo? Salvo de quê? Salvo de quem? Do quê? Salvo das nossas imperfeições. A salvação quer dizer evolução, sublimação. Então, por isso, gente, tenhamos fé, tenhamos confiança em Deus. Deus cuida de nós. Nós não estamos aqui abandonados. Nós temos um anjo da guarda que nos acompanha dia e noite. Um espírito bom, evoluído, que nos inspira. Por isso que a gente sempre... Gente, não nos esqueçamos de fazer oração, de conversar com Deus, de conversar com o nosso anjo da guarda. Quando nós formos dormir, por pior que tenha sido o nosso dia, agradeçamos, como está lá no Evangelho, de tudo dai graças. Agradeçamos a Deus por dia que passou, que Ele passou, de qualquer jeito. E peçamos proteção para a noite, porque à noite o nosso corpo fica na cama e o nosso espírito sai, vai para o mundo espiritual, dependendo do nosso, como nós somos, podemos ir encontrar com espíritos de luz, com o nosso anjo de guarda, com aqueles espíritos que avalizaram nossas encarnações, com os espíritos amigos que vão nos incentivar, que vão nos orientar, que vão nos estimular. Aí no outro dia você acorda, vou procurar o fulano, vou fazer isso. A noite é boa conselheira. Agora, se você é um trevoso, que só pensa em coisa ruim, só pensa em prejudicar os outros, você sai do corpo e vai encontrar com o espírito das trevas, que também vai te incentivar a continuar fazendo caca e se lascar mais tarde. Então, por isso, peçamos proteção. Eu quero encontrar com esse espírito de luz, eu quero encontrar com o meu anjo da guarda, eu quero encontrar com meus antepassados, meu avô, meu bisavô, que gostava de mim. Estão no mundo espiritual, estão torcendo por nós, gente. Nós não estamos sozinhos. A vida continua e existe uma vida futura. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Isso é questão de tempo. Nós estamos com o nosso bilhete no bolso. Só não dá para ver a data. É uma viagem que nós vamos ter que fazer, mas boa, porque Deus não faz nada ruim. Se Deus instituiu a morte do corpo físico, é porque é necessário. Você imagina, a gente vê pessoas aí de 100 anos aí, arrastando, usando fralda, usando sonda. Não vai ter que ir embora? Tem que ir embora. Eu sempre digo o seguinte, tem duas coisas na vida, que se não existisse, teria que ser inventado. Um é a morte, a outra é a reencarnação. A reencarnação explica a diferença das pessoas. Por que uns são bons,
outros são ruins. Uns são honestos, outros são desonestos. Uns são irritados, outros calmos. Cada um de nós está num grau de evolução. Tem pessoas que de repente recebem uma ofensa, deixa para lá, esse cara é ignorante, deixa para lá. Outro cara, vou matar esse cara, para ele não fazer mais com os outros que ele fez comigo. É o patamar de evolução. Então, uma pessoa que suicida, é o patamar de evolução dele. E outra coisa, nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Fala, eu nunca vou suicidar na vida. Você já passou que o outro já passou? Você sofreu uma traição? Você, de repente, o teu sócio te quebrou, te arrebentou com as tuas finanças? Teu cônjuge te traiu, te abandonou? Você não passou por isso, então não julgue os outros. Aliás, é Jesus quem fala, não julgueis para não ser julgado. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Então as pessoas que suicidam, o que eles merecem de nós? Oração. Mande luz para eles, que é o que eles precisam, gente. Oração para eles. É o que nós podemos dar para os suicidas. Mas nós que estamos aqui, gente, nós não somos matéria, nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais e temos um corpo, que é matéria. Mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui num período de aprendizado. Então, aproveitemos esse período para fazer o melhor. Muita coisa teria para ser dito. Leia que eu só li um trechinho do livro do Evangelho. Não li nenhuma questão do livro dos Espíritos. Mas quem tem o livro, tem a curiosidade de ler, tem 15 questões muito interessantes sobre o suicídio. Então vamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra e fazer o melhor. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui. Vamos fazer então agora uma prece. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos aqui. Muito obrigado por essas reflexões. Muito obrigado pelos seus ensinos no Evangelho, que tanto nos ajuda, que tanto nos conforta, que tanto nos orienta, que tanto nos ajuda na nossa caminhada aqui na Terra, que tanto nos ajuda a brilhar a nossa luz. Pedimos, Jesus, que todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, nos ouvindo, receba a tua luz, a tua bondade, a tua misericórdia. Que todas aquelas pessoas que estão pensando em ir embora antes da hora, reflitam, fiquem. Deus quer que nós fiquemos. Então, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e pedimos ao Senhor da vida que nos reconduza de retorno aos nossos lares, levando no nosso coração a luz e a paz do Senhor Jesus. Que tenhamos todos uma excelente semana de trabalho, de luta, mas de fé, de confiança em Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que Deus nos abençoe.